Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora nós vamos falar sobre a campanha que a Igreja Batista da Lagoinha tem, o projeto Ore por 3 da nossa igreja. O que consiste este projeto de orar por 3 pessoas? Para falar sobre isso, nós vamos aqui bater um bate-papo aqui com o nosso querido Bispo Emerson Caetano dos Santos. Bispo Emerson. E aí, meu Sérgio? Gostou desse Bispo Emerson? Já está ficando, já... Já está incorporando o nome, né? Emerson Bispo Caetano. Emerson Bispo. Meu pastor, seja bem-vindo, nosso De Tudo Um Pouco. Uma campanha, né, um projeto muito legal esse de orar pelos 3, né? Então explica para o nosso telespectador o que isso significa, quem pode participar, como que é. Prazer estar aqui com você novamente, Sérgio. E graças a Deus, por nós podermos cada vez mais falar, chamar a atenção da igreja para a importância de orarmos e ministrar a palavra para todos. Porque o propósito desse projeto é levar a igreja toda a se envolver e entendendo que, através não somente da nossa oração, mas da nossa comunicação, quando nós ministramos a palavra, o nosso testemunho para aquela pessoa que ainda que não conhece o Senhor, nós podemos e devemos estar cumprindo a grande comissão, não é mesmo? Então, muitas vezes nós ficamos aguardando que somente o pastor ele faça esse comunicado, ou o líder ele faça, mas a grande comissão é para todos. Ou aqueles chamados, os evangelistas, né? Aqueles que têm um ministério tão específico, e não é só para uns, é para todos, né? Todos devem se envolver, até mesmo porque a grande comissão ela é para todos. E é tão interessante, pastor Sérgio, que nós ficamos avaliando como que às vezes nós temos tantos relacionamentos, temos tantas pessoas no trabalho, na própria vizinhança, na faculdade, em tantas áreas, e às vezes nós falamos de tantas coisas com essas pessoas, mas esquecemos de fazer aquilo que o Senhor disse, que nós deveríamos ministrar o Evangelho, nós deveríamos falar do amor do Senhor a essas pessoas. Então, quando nós estamos falando sobre o desafio e não somente o desafio, né, mas o chamamento, a convocação para que possamos orar por 3 pessoas, existe toda uma estratégia, porque nós queremos ensinar para as pessoas, na verdade, que quando nós começamos a orar, primeiro você ora, é Deus que vai fazer a obra no coração da pessoa. Por isso que junto com esse chamamento, aí, com essa convocação, temos ali uma estratégia. No mês de abril estivemos orando. Estamos agora, ainda, né? Emerson, todas as pessoas, todos nós conhecemos pessoas que ainda não conhecem o amor de Cristo, ainda não tiveram essa experiência real de salvação. Então, por isso que a gente pode mencionar aqui 3, pelo menos, né? 3 pessoas. Quem são essas pessoas? Podem ser parentes, amigos, vizinho de prédio, vizinho de casa, todas essas pessoas, né? Todas essas pessoas, pastor. Mas o mais importante disso é como você acabou de dizer, todos nós temos essas pessoas perto de nós. Mas às vezes nós começamos a desenvolver uma linha de amizade, de comunhão, de relacionamento com essas pessoas, mas nós não atentamos, que nós estamos ali lidando com pessoas que às vezes não conhecem o amor de Cristo. Pessoas que às vezes estão tão envolvidas com tantas situações e amanhã essas pessoas podem ir para o inferno, sim, que é a realidade daquele que não tem Cristo. Essa expressão de ir para o inferno, muito tempo, ela foi usada entre nós como uma expressão de uma condenação. Mas, na verdade, é uma realidade, não é? A palavra do Senhor nos ensina que aquele que tem o Cristo tem a vida. Aquele que não tem a vida. Não é que morre, é essa morte que é a separação de Deus, né, Emerson? E é isso que a gente precisa resgatar, restaurar com as pessoas, no sentido de levar o Evangelho, saber que esse é o chamamento, fazer com que Cristo seja conhecido a essas pessoas. Você falou exatamente sobre isso aí, Sérgio. Hebreus 13 diz assim, olha, rapidinho, Hebreus 13, 3 diz assim, lembrai-vos dos encarcerados como se vocês próprios estivessem presos. Lembrai-vos dos que estão sofrendo, como se vocês próprios estivessem sofrendo. Na verdade, as pessoas, elas
estão se esquecendo. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E você disse bem claro, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A luz, ela serve para nos direcionar, para trazer a verdade, para que nós possamos entender o que Deus tem para nós. E muitas vezes as pessoas estão se esquecendo que as trevas existem. Trevas dentro de casa, trevas no trabalho, trevas no cotidiano, no sentido geral. E essas trevas, certamente, são apenas o início daquilo que uma pessoa que não tiver o conhecimento, a revelação da luz de Jesus na sua vida, ela vai viver futuramente na eternidade. A eternidade, ela é uma realidade. Tudo que nós fazemos aqui hoje, nós estamos, na verdade, nos preparando para tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, uma pessoa hoje em trevas, que não conhece a luz do Evangelho, como você disse, além de ela não sair dessas trevas, daqui a pouco ela vai se infundar em trevas muito maiores. Então, quando nós começamos a orar, para pedir a Deus para trazer ao nosso coração qual é a realidade dessas pessoas, porque nós queremos que essas pessoas também estejam na luz, Deus começa a mostrar no meu e no seu coração que tem pessoas tão próximas de cada um de nós que às vezes estão andando sem direção, estão nas trevas. E em Provérbios capítulo 4, você me fez lembrar aqui, em Provérbios capítulo 4 diz que aqueles que estão nas trevas não sabem nem onde tropeçam. Quem que vai ajudar? É quem está na luz, quem é luz para aquelas pessoas. Por isso que a palavra também nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E pastor, isso é tão sério, porque você está falando das pessoas que estão tropeçando, as pessoas que estão nas trevas e às vezes não sabem. A Bíblia mostra um momento que o apóstolo Paulo, Atos 16, ele estava ali encarcerado fisicamente, passando um momento complicado, um momento difícil, mas ele estava adorando ao Senhor. Ele estava louvando ao Senhor. E, de repente, o carcereiro que estava ali, todos conhecem a história, quando houve aquele grande terremoto e as portas das prisões se abriram, o carcereiro, ele tenta se suicidar. Mas algo tão interessante é isso. Aquele carcereiro, ele saiu de casa de manhã, como eu e você, foi para o seu trabalho, mas tinha um espírito de suicídio na casa dele. Estava tão próximo de Paulo. E é tão interessante como que Paulo se importou. Paulo diga assim, não faça nenhum mal a si. O próprio carcereiro, no ambiente de trabalho, ele estava pronto para fazer mal para si próprio. Então, a oração de 3, esse momento de nós nos envolvermos e levarmos a luz do Evangelho para as pessoas, é exatamente por isso, pastor Sérgio. Quantas pessoas que não estão no ambiente de trabalho estão prestes a cometer um suicídio? Quantas pessoas que estão aí envolvidas na família, mas tanta treva interior dentro da família? E eu e você convivemos com essas pessoas diariamente. Então, quando nós começamos a orar, como a igreja está sendo convocada no mês de abril a orar, Deus vai revelar o nosso coração, Deus vai incomodar o nosso coração para que nós possamos anunciar a luz dessas pessoas. Criar essa empatia também com essa vida. Quando você leu em Hebreus, que fala para a gente, nós nos colocarmos como se fosse a gente mesmo, é isso, a gente identifica esse processo e a oração, ela nos quebranta, mas também ela abre algumas portas para a gente também, que aí depois, aqui dentro do segundo passo, nós nos aproximamos disso. A gente prepara o terreno, né, Emerson? E esse segundo passo, no próprio encarte aí, nós estamos fazendo essa chamada, nós vamos perceber que é o momento da aproximação. Quando nós lemos Atos, capítulo de número 10, nós percebemos ali Cornélio, um homem que a Bíblia fala que era um gentil, mas alguém que tinha um coração muito aberto para fazer o bem. E ele chama algumas pessoas da sua casa para um momento de oração. Num momento de oração, Deus se revela a ele. Deus levou o apóstolo Pedro ali para ministrar o coração daquelas pessoas. Ele chamou os parentes, ele chamou os amigos, ele chamou os familiares. E essas pessoas puderam conhecer o amor do Senhor. Então, quando nós nos envolvemos com a oração, que é esse primeiro momento, a aproximação vai ficar mais fácil, porque Deus, ele vai aproximar as pessoas de cada um de nós e nós vamos poder falar para ela. Então, estamos terminando o primeiro momento, que são os 30 dias de oração, agora, e já estamos entrando no momento de nos aproximar. Agora, só um detalhe, querido telespectador, você que está nos ouvindo falar aí sobre esse projeto, você pode participar. Ah, pastor, mas eu não orei no abril inteiro.
Você pode começar hoje, dia 27. Agora. Não tem problema, pode começar agora. Separa aí o nome de 3 pessoas que você gostaria que fossem salvos em Cristo Jesus, que conhecessem o Evangelho e já começa a orar hoje. Deus, ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, né? E quando você começa a orar, o próprio Espírito de Deus vai trazer esses nomes. O próprio Espírito do Senhor. Mas algo interessante, pastor Sérgio, é que o meu coração e o coração de todos nós precisamos entender exatamente isso. João 17, Jesus, ele, quando está falando dos discípulos ali, ele fala com o Pai assim: não é por minha causa que eu me consagro, que eu oro por eles, por aqueles que ainda haverão de ser salvos. Eu e você estamos aqui hoje porque Jesus orou por nós lá atrás. Então é importante que as pessoas entendam isso. Quando nós oramos ao Senhor, Deus vai trazer pessoas ao nosso coração, pessoas que estão em casa, pessoas que estão na escola, pessoas que estão na faculdade, amigos de trabalho, diversos. Mas eu já tive uma experiência em outros projetos como esse, Deus me colocar nomes além do meu primeiro ciclo familiar, de colocar de primos e de tios, que eu já não os via, já tinha muito tempo, que eu já não conversava com eles há algum tempo, e pela oração, mas Deus, eu queria orar pelo meu pai, que ainda não é salvo. Não, você vai orar aqui pelo tio fulano de tal. Justamente. E ali, orando. E foi bênção, foi a direção de Deus. Eu creio porque a própria palavra do Senhor nos diz que Deus, ele procura alguém que se coloque na brecha. E como é que uma pessoa que ainda não conhece o amor de Cristo, não tem tanto entendimento, como é que ela vai orar por uma necessidade específica se ela nem sabe? Então nós precisamos orar. E aqui em João 17 é muito claro, João 17, Jesus, ele fala isso, que ele orou é uma oração intercessória de Jesus em nosso próprio favor. Isso aí. Ele diz bem claro, ele fala assim, olha, João 17, versículo de número 18, versículo de número 18 e 19. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei. É a favor deles que eu me santifico a mim mesmo. Eu oro não para que os tire do mundo, oro para que eles estejam onde eu estiver. Eu oro por aqueles que também hão de conhecer o Evangelho. Então é uma oportunidade nessa oração. Oportunidade, como você disse, de parentes, familiares que às vezes podem estar até distantes em outras cidades. Mas através da oração, Deus pode trazer uma pessoa que estava distante, passar uma temporada aí na minha casa, na sua casa, veio visitar, período de férias, veio visitar no momento feriadão, tá vindo aí, pastor Sérgio? Feriado, oportunidade, onde estamos todos reunidos ali para falar do amor de Deus para uma pessoa. E quem sabe, num feriado como esse, vem uma pessoa como essa, como carcereiro, que apesar de estar empregado, trabalhando, mas estava com um espírito suicida na sua casa. Uma pessoa que está precisando conhecer o amor do Senhor. Uma pessoa que está angustiada e ninguém sabe, né? Então aí é complicado. Aí vem o terceiro passo aqui, Emerson, para a gente caminhar aqui, é a evangelização. É uma forma muito simples, a gente tem muitos meios, muitos artifícios, né? É convidar para um culto, convidar para uma reunião de célula, é para andar um dia com você, para você falar do amor de Deus. E algo muito interessante nessa questão da evangelização, pastor Sérgio, é que às vezes as pessoas, criou-se um mito que a evangelização ou a ministração da palavra é aquela coisa assim que a pessoa precisa ser PhD, né? Eu não falo do amor de Jesus para ninguém, porque eu não sei, eu não sou pastor, eu não sou isso. E quando eu estava meditando sobre isso, Deus trouxe no meu coração aqui João capítulo número 1. João capítulo número 1 é algo assim tão simples, porque a Bíblia diz assim, olha, João capítulo de número 1, quando André, ele encontra o Senhor Jesus, André, ele dá um testemunho, o texto diz assim, olha, e André, se aproximando do Senhor Jesus, encontrou o seu irmão Pedro e disse, achei aquele de quem dizem as Escrituras, venha e veja. Interessante, nós não precisamos nos preocupar com aquela questão de nós sabermos muito para falar. Nós só precisamos convidar a pessoa para que ela possa ouvir o que nós estamos ouvindo. Às vezes, como eu disse, você vai convidar para uma célula, não é nem você que vai ministrar, já tem um líder ministrando. Você vai convidar para um culto, nós somos esse canal, é um convite. Deus usa quem Ele quiser, mas nós precisamos falar do amor do Senhor. Nós precisamos entender que esse momento que Deus está nos dando é um momento, querido, que nós precisamos simplesmente ser canal do Senhor para convidar a pessoa
para um momento ali, quer seja para assistir um jogo de futebol, estamos nos aproximando da final do Mineiro aí, aleluia. Então, pode convidar o camarada e ali antes do jogo, de repente, oportunidade para ouvir o amor do Senhor, pode convidar para o churrasco, pode convidar para um shopping. Nós precisamos ser canal. Um testemunho rápido, Emerson, de um casal que nós conhecemos. Esse casal, ele disse, olha, vou receber aqui, ele não estava num projeto desse, mas ele, olha, vou chamar um casal amigo que estava vindo de um outro estado, estava vindo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, e ele falou, olha, combinou com a esposa, nós vamos falar de Jesus. Esse casal só vai embora para o Rio de Janeiro se ele tiver confessado a Jesus. Aí naquela corrida de aeroporto, sexta-feira vai, avião atrasa, aquela condição toda, jantar, vai dormir tarde, conversa, coloca a prosa em dia, sábado vai passear num lugar, vai passear no outro, domingo passeia num lugar, passeia no outro. Domingo de noite, o casal já indo dormir, nós não falamos de Jesus para eles. Amanhã, então, no café da manhã, nós temos que falar. Aí perderam o horário, todo mundo atrasado, aquela correria toda. Aí chegando no aeroporto para deixar o casal para fazer o check-in, naquela 1 hora antes, o casal fala, olha, nós queremos aqui, antes de vocês embarcarem, é rápido, mas a gente tem que falar de Jesus para vocês. O casal do Rio de Janeiro disse, mas todo tempo vocês falaram de Jesus, a gente estava até sem graça, porque eu queria até te perguntar como viver esse Cristo aí, viver essa vida como vocês têm. Ou seja, a vida falou. Eles oraram antes das refeições, oraram para sair e tudo. Não teve aquela condição tão metodológica ali para falar. Isso é o que vale, né? É o estilo de vida, você falou disso. Eles estavam observando o estilo de vida desse casal. É por isso que eu disse, Mateus fala exatamente que houve um momento quando Jesus ele ali se aproximou de Mateus e foi na casa dele, e a Bíblia diz que ele se assentou entre os publicanos e as pessoas ficaram ali criticando, jogando pedra, mas Jesus estava ali na mesa, comendo. E é como você disse, às vezes em casa, no momento de uma refeição, no momento de ir a um esporte, o seu estilo de vida é algo que pode evangelizar alguém. Então, mas nós não podemos fazer isso se nós não nos aproximarmos. Por isso que antes oramos, mas depois precisamos nos aproximar. Nós, às vezes, estamos muito ligados somente naquele contexto ali de estar no meio da igreja. A Bíblia diz que o sal precisa ir para o meio da sopa. Não é isso mesmo? A Bíblia diz que nós precisamos, que somos luz, precisamos ir onde tem as trevas. Então é importante que nesse momento nós estejamos nos envolvendo para contaminá-los e não ser contaminados. E aqui, ó, como vocês veem de casa aí, eu queria mostrar aqui para vocês, em julho, o 4º passo aqui, que é a colheita. Toda semeadura tem uma colheita, né, Emerson? E é tão interessante que a Bíblia fala que toda colheita é um milagre. Milagre. A nossa parte é orar. Eu tenho que orar. Tenho que orar porque Deus espera que nós apresentemos as pessoas. Nós somos sacerdotes. 1 Pedro fala isso. Nós somos sacerdotes. Então o sacerdote, ele ora, ele intercede, ele se coloca na brecha. Nos aproximar faz parte, porque como você disse, por meio desse contato a pessoa viu o estilo de vida e essa pessoa abriu o coração. A colheita, Deus vai trazer essa colheita, porque a Bíblia diz que é Deus que conhece o coração das pessoas. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência. Quantas vezes as pessoas ficam assim, mas eu não vou ministrar, eu não vou convidar, porque aquela pessoa não aceita, aquela pessoa não quer. O Espírito do Senhor, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Nós já vimos pedras muito maiores caírem, não é mesmo? Já vimos pessoas, aí eu tenho testemunho, pastor Sérgio, de pessoas tão duras no passado, pessoas tão terríveis no passado. E de repente você olha, essas pessoas hoje estão servindo ao Senhor, chorando na igreja, derramando lá diante do Senhor. E você fala, como? Milagre. Toda colheita é um milagre. E quem convence é o próprio Espírito. É o Senhor. Então, querido telespectador, vocês que estão aí acompanhando nosso De Tudo Um Pouco, ainda que você seja membro da Igreja Evangélica A, Igreja X, XPTO, não tem problema. Você pode estabelecer esse projeto pessoal para a sua vida, para a sua casa, separando o nome de 3 pessoas. Ouvimos aqui o pastor Emerson nos dar essas instruções a esse respeito e eu sei que são diretrizes, são aí indicações do céu para que a gente alcance, principalmente quem está ao nosso redor. Bispo Emerson,
Só agradecimentos aqui. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.